Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Thiago por aqui no canal Thiago Lima EBD para, neste vídeo, uma pré-aula da lição de número 12. Nós vamos falar hoje a respeito da coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Para você que já me segue aqui e é inscrito no canal, deixa o like, comente aí alguma coisa relevante e referente à nossa lição. E para você que ainda não é inscrito, está assistindo, chegando pela primeira vez, não sei, mas se inscreva no canal, deixe também seu like e faça aí seu comentário a respeito da lição de hoje e daquilo que você achar interessante comentar, tá bom? É sempre um prazer poder aí ver o que vocês estão falando, né? Muito bem, hoje nós vamos então falar a respeito da lição de número 12 da nossa revista da Escola Dominical, da nossa sala dos adultos. E, como já disse, né, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Então, a lição parece que é uma lição rápida, uma lição simples, porém muito importante nós falarmos disso, né? Enfim, vamos aí, ó. Texto áureo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Nossa leitura em classe, bíblica em classe, está em Atos, capítulo 21, do versículo 7 ao 15, e é o nosso texto base para essa aula. Muito bem, hoje eu não estou aqui com o meu tablet, nem com o auxílio do computador, infelizmente uma semana bem corrida, então eu vou estar olhando muito para baixo aqui, espero que vocês não se incomodem com isso, e até assim, fiz todo o esboço à mão mesmo, no caderno aqui, então vou ler Bíblia, vou pegar as coisas aqui, mas acredito que vai dar tudo certo, né? Muito bem, então hoje nós vamos falar da lição de número 12 e falar aí da morte, né, do apóstolo Paulo. Eu já estou aqui folheando aqui o caderno. Então, para a introdução dessa lição, como eu falei, né, é uma lição que me parece que vai ser curta, mais rápida, né? Mas olha só, o que nós vemos então na introdução? O desejo de Deus para que tenhamos consciência do nosso chamado. É o primeiro ponto que eu anotei. Então, o desejo de Deus para que nós tenhamos consciência do nosso chamado. Esse é um despertar que precisamos ter. O chamado requer padecimento. Será que eu e você temos histórias tristes para contar? Em algum momento e outro que saiu alguma coisa fora daquilo que nós esperávamos e por fim ainda sofremos por causa disso, né? O padecimento. E aqui até como disse, né? Vou voltar aqui ao nosso texto áureo, né? E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A nossa carne mortal, né? O nosso corpo, será que nós já sofremos, né? Nós já padecemos pela obra de Deus, pela vida, né? A obra de Deus para o obreiro, mas assim para a igreja como um todo, a vida sendo dedicada a Jesus, né? Porque a igreja como um todo, o corpo, ela se dedica agora ao noivo, não é verdade? Ela se dedica, ela se purifica, ela se apronta, tá certo? Então a igreja tem esse momento do padecimento também. Depois da introdução eu anotei aqui, uma vez na direção do Espírito, coragem para a sua vida. Então a lição de hoje vai falar que nós vamos sim padecer, estamos sim uma hora e outra sempre tendo esses momentos, né, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, mas Deus quer que nós tenhamos o quê? A consciência disso sobre nós, tanto obreiros como igreja, pessoas que não estão, né, à frente, pessoas que são direcionadas pelos pastores, não é verdade? Dentro das suas congregações, né, mesmo elas, tanto para um como para o outro, né? E também fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Olha só o quão é importante nós falarmos disso, né? Paulo, ele vem nos ensinando desde o começo do trimestre e falando da sua vida, quem era Paulo, o mundo de Paulo, enfim, né? Todas as lições que nós formos aí olhar, né? Olha só, Paulo no poder do Espírito, eu tô dando uma olhadinha aqui nos vídeos aqui que eu gravei, né? E tem aqui o nome. Então, Jesus Cristo e esse crucificado, né? Paulo, a vocação para o apóstolo. Então, nós vemos tudo a respeito aqui da vida e história de Paulo, tudo que ele nos deixou, né? E agora, o quão é importante nós falarmos também desse momento onde ele vai ter que enfrentar, né? Enfrentar não, ele vai ter que encarar, porque Deus tinha isso para a vida dele. E o que Deus tem para a nossa vida, não é verdade? Nós estamos aqui na sala da Escola Dominical falando para pessoas adultas, né? Para pessoas que sabem muito bem qual é o chamado, né, de Deus para a sua vida. Será que em um momento e outro nós vamos estar também na posição de Paulo, na situação de Paulo?
Porque muitos querem pregar, muitos querem, né, curar ali o jovem Eutico que cai da janela, muitos querem esse poder, muitos querem falar eloquentemente, muitos querem, né, ter uma boa palavra, uma boa imposição, ser assim respeitado, ter a honra que Paulo teve, tudo isso que Paulo tinha. Mas será que você que está buscando aí essa honra toda tem a coragem que o apóstolo teve? Será que eu e você, nós temos isso? Será que diante dessa situação nós enfrentaríamos isso e entenderíamos que é a vontade de Deus? Porque nós estamos aqui, Brasil, né? Tudo muito bem nesse sentido. A perseguição acirrada, né? Nesse nível não acontece aqui. Mas e nos países que acontecem? Né? Nós estamos estudando a história do apóstolo Paulo, aconteceu isso há 2000 anos atrás, né? Mas no século presente existem lugares no mundo que perseguições como esta está acontecendo agora, quando eu estou gravando esse vídeo, e vai também estar acontecendo quando você estiver assistindo esse vídeo. E eu e você, será que nós estamos preparados? Falar aqui do meu escritório é fácil. Falar aí de onde você está é muito simples. Sim, eu estou, né? Me lembro até de Pedro dizendo que iria até o fim com Jesus. E agora? Será que eu e você estamos prontos realmente a estarmos indo até o fim com Cristo? É isso que nós precisamos discutir nessa aula, né? Passar um pouco por isso nessa aula, falar um pouco a respeito nesse sentido. Esse é o ponto dessa lição, não é verdade? Bom, eu vou me arrumando aqui com o meu caderno hoje. Olha só, esboço todo aqui. Capítulo 1. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Né? Então eu coloquei assim, desde o seu chamado ele foi avisado que nada seria tão fácil. Eu escrevo, mas para eu entender minha letra não é tão simples assim. E olha que eu tentei caprichar aqui. Mas assim, qual é o ponto aqui que eu coloquei? Né? Então a gente sempre tem isso em mente, não é verdade? Então Paulo, desde o seu chamado, ele foi avisado que nada seria tão fácil. Ok, Paulo foi avisado que nada seria tão fácil? Qual foi o momento em que Jesus falou para ele assim, ó, eu vou te chamar para um negócio aqui que vai ser difícil, vai ser brecha aqui, vai ser o tempo todo na brecha aqui comigo, você vai ter que andar alinhado. E agora, nós vemos quando ele fala do espinho da carne, né? Quando ele roga ao Senhor algumas vezes e aí Deus fala, não, minha graça te basta, né? A respeito do espinho na carne, né? Mas essa informação chega para Ananias, né? Eu coloquei assim, por Ananias, nós leitores fomos avisados. Nós leitores fomos avisados de que a vida de Paulo ia ser uma vida difícil, levando a palavra, levando a revelação de Jesus. Paulo levava a revelação de Jesus. O pregador de hoje não leva a revelação de Jesus. O pregador de hoje ele é iluminado, né? É iluminado. E isso na escola dominical deve ser sempre frisado quando possível. Então, por Ananias, nós leitores fomos avisados que a história de Paulo seria de perseguição. Muito bem, Atos capítulo 9, né, nós temos ali. Mas e para Paulo, quando ele foi avisado disso? Né? Quando vemos a ocasião de Ágabo, né, que é o profeta, que chega e pega o cinturão dele e ata ali os pés e as mãos, estamos já em Atos 21. Por isso que eu anotei Atos 9 ali, quando Ananias falando, né, tendo aquele momento com Deus, aquela revelação com Deus, Ananias ali, e Deus falando, Jesus falando para ele, olha, você vai, porque para mim este né, vai ser um vaso escolhido e vai sofrer, vai padecer pelo meu nome. Mas não diz isso a Paulo. Quando Ananias chega na casa em que Paulo está, ele fala para que ele seja, né, se levante, se coloque, enfim, né. Vamos até ler então, para que não fique assim no ar, né, o que Ananias falou para Paulo, né. Olha só como que foi aqui então. E Ananias, Atos capítulo 9, verso 17, Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Então, a palavra, né, para Paulo de Ananias foi essa, foi a oração, aquele momento em que ele se encontrava ali sem a visão, né? Mas ser avisado de que a vida dele dali por diante não seria um mar de rosas, como não é para nenhum de nós, crentes em Cristo, não foi falado, né? Eu acredito, aí eu anotei a seguinte situação aqui, eu anotei assim, em Atos 9, 23, quando, né, muitas coisas se havia passado, e Paulo compreendeu que o seu chamado de Deus seria de dificuldades e perseguições. Então, Paulo não foi avisado, mas Paulo compreende isso, que o chamado dele não era um chamado para ficar entrando e saindo em sinagoga, discutindo com os judeus, e depois discutindo com os gentios, e simplesmente tocar o barco assim, tocar o barco da vida, né?
como eu e você, que nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos para lá, vamos para cá, vamos para o mercado, vamos ali, vamos lá e tal. E Paulo não, ele começa a compreender. Em Atos 9, 23, olha só, os judeus, o que os judeus fazem em Atos 9, 23? Tomam conselho entre si para o matar. Depois, 23, no 25, e tomando de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. Ou seja, já entendeu aqui que a perseguição pelo nome de Jesus, ela não seria uma coisa branda, e sim realmente algo muito sério, né? E lá no 29, no verso 29 de Atos capítulo 9, nós vemos que os gregos eles procuravam matá-lo, também diz assim. Ou seja, Paulo começa a compreender na sua vivência, no passar ali dos dias, ele começa a ver que aquilo que ele estava fazendo, onde ele estava se metendo agora, não era uma brincadeira, né? Não era, e muitos pensam que é uma brincadeira. O evangelho, muitos pensam que é uma brincadeira. Fazer parte, né, do corpo de obreiros do Senhor Jesus. Muitos pensam que é brincadeira, muitos pensam. Mas enfim, não vamos entrar nisso, não. Vamos falar aqui da nossa lição, né? E aí vem, logo disso, né? Na primeira viagem missionária, eu também coloquei alguns pontos aqui. Em Pafos, né? No capítulo 13, verso 6, porque aí depois do capítulo 9 aqui na Bíblia, vai falar um pouco da história de Pedro, né? Aquela visão que ele tem, da questão dos gentios, do batismo do Espírito Santo. E depois lá em Atos, capítulo 13, 6, que vem falar da primeira viagem missionária. Em Pafos, né, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, né? E procurava fazer o quê? O que esse camarada procurava fazer? Apartar da fé o procônsul. Ou seja, Paulo foi dada a oportunidade a ele de falar com o procônsul daquele lugar. E aí o que acontece? O que ele encontra diante daquilo, né? Sempre tem essas dificuldades, sempre tem essas questões. E ele teve que, né, dizer ali que ele ficaria cego e aquela situação toda. Então sempre foi um ministério de dificuldades, né? Depois no capítulo 13 ainda, no verso 45, olha o que está dizendo lá, né? Isso aqui foi um ponto assim mais de observação, mas de perseguição, no Atos 13, 45 diz assim: os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. A letra está terrível aqui. Né? Então, os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando, né? E blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Então, Paulo viu que a perseguição, tudo aquilo que ele poderia imaginar, não foi nem um pouco do que realmente veio sobre ele, não é verdade? Olha só, no 13 ainda, verso 50, diz assim: levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé, né? Então, assim, essas perseguições, meus irmãos, não eram perseguições assim, eu vou fazer uma intriguinha lá no serviço, porque, afinal de contas, aquela pessoa serve a Jesus, fala que é crente, fala que vai na igreja, eu vou falar uma mentirinha aqui dela pro chefe. Não é isso não. A perseguição de Paulo era para matar ele. Então não era uma perseguição de conversa, sabe? Não era uma perseguição de novela, né? Novelinha. Não era. Era uma perseguição para tirar a vida de Paulo. É por isso que no começo eu falei, né? Nós queremos pregar como Paulo, falar como Paulo, lembrar das palavras de Paulo, mas será que nós temos a coragem de Paulo? Porque o Jesus é o mesmo, a obra é a mesma, a continuidade de Atos nós estamos aqui fazendo, não é verdade? Ao nosso tempo, como podemos, não é assim? Então nós precisamos estar sempre atentos a isso, né? Olha só, depois no capítulo 14, do 2 ao 5, sempre em perseguições e ameaçado de morte por muitos, né? Para os insultarem e apedrejarem, né? Olha só, então esse era, né, se você ler lá Atos 14, do 2 ao 5, você vai encontrar esse ponto aqui, para o insultarem e apedrejarem, tá certo? Por quê? Porque Paulo falava, às vezes eu fico imaginando a mente de Paulo, conhecendo tudo que ele conhecia da lei e dos profetas, a educação que ele teve, toda a formação que ele teve, né? Quando ele fala até que foi formado aos pés de Gamaliel, né? Ou seja, ele era muito dedicado e conhecia muito da lei, ele sabia muita coisa da lei. E aí, de repente, agora vem esse novo momento na vida de Paulo, o ministério, servindo a Jesus, aquele a quem ele perseguia. E nesse momento, né, em muitos momentos, qual eu citei aqui, se nós formos olhar a palavra, nós vamos encontrar até mais, né, senão a gente vai ficar falando o tempo todo isso aqui. O que será que Paulo imaginava na mente dele? Porque assim, nossa mente é muito rápida, né? Em uma fração de milésimos de segundos, nós conseguimos associar muitas coisas, né? E lembrar de muita coisa, enfim, a nossa mente é algo assim incrível, né, que Deus fez também. Mas ele falando para os judeus, né? Falando para aqueles que estudaram a Torá, né?
os profetas, e agora ele também sabendo do sentimento daquelas pessoas, né? Olha como é que isso era forte, como que não era tão fácil como se imagina, como a gente pensa. Paulo, ele via isso nas pessoas, ele conhecia muito bem qual era o sentimento daqueles que ele falava. É interessante, é assim, suponhamos que tem alguém que me ouve aqui, que já foi um detento, né? Já foi um detento, já esteve preso. E quando o detento ele sai da prisão e ele se converte, Jesus transforma a vida dele, e muitos são aí pastores no nosso meio e tal, e ele vai falar com um detento que precisa da palavra de Deus, ele sabe, ele conhece bem o que aquela pessoa está vivendo. É um sentimento de compreensão muito melhor do que eu e você que não passamos por aí, não é verdade? E Paulo tinha isso, ele conseguia enxergar o sentimento dos judeus, que queriam insultar e apedrejar, e muitas vezes tramavam, né, para matá-lo. Então, nós precisamos estar cientes de que, em um momento e outro, pode ser que nós também passamos por esse caminho. E aí eu pergunto mais uma vez, pela terceira vez aqui ou quarta no vídeo, será que eu e você temos essa coragem de Paulo? Não é brincadeira, né? Mais uma vez aqui, ó. Para que a vida de Jesus se manifestasse também em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11, que é o nosso textual, tá? Bom, eu anotei aqui algumas coisas. Não só o obreiro, mas todos os crentes são chamados ao mesmo evangelho e às mesmas perseguições, né? Depois nós podemos ler um verso. Qual? Romanos 8, 35 e 36. 2 versos, então. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Separar do amor de Cristo é algo muito forte, não é? Você já pensou se separar do amor de Cristo? Para mim é muito forte isso. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo o dia. Fomos refutados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Romanos capítulo 8, verso do 35 ao 39. Aí eu estiquei um pouquinho a leitura aqui. Então, Paulo tem essa definição em seu coração, né? E nós também precisamos ter a mesma. E aí, a pergunta aqui, né? Você tem consciência de que pode sofrer por amor a Cristo? Você tem consciência disso? Agora tem. Agora tem. Se você chegou até aqui, agora você tem essa consciência, tá certo? Que você pode sofrer por amor a Cristo. E volto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Tá certo? Muito bem. Ponto 2. Então, de Mileto para Tiro, né? Quando o Senhor coloca algo em nosso coração, somente aquele sabe o tamanho da força dessa convicção. Eu coloquei isso aqui porque, assim, o texto da revista, o que ele vai dizer? E a gente chora um pouco, né? Mas é bom, né? Nos diz assim, olha só. Paulo tomou uma embarcação, que é de Mileto para Tiro, né? E sua despedida em Mileto foi muito especial, né? O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nós vemos isso em Atos 20, 17 ao 38, né? 21, do 1 ao 6, né? Mas nada mais, a revista, né? Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Tá certo? Então, assim, por que eu coloquei resumindo isso, né? Quando o Senhor coloca algo em nosso coração, somente a pessoa, sabe o tamanho da força dessa convicção. Quando é Deus que coloca algo em nosso coração, não há quem tire, né? Assim que diz? Então, é justamente isso, né? Porque ele foi pelos irmãos, ele foi, não faz isso, fica aqui, não vai para lá, vai para qualquer outro lugar. Paulo, você pode ir em qualquer outro lugar no mundo, menos para Jerusalém. Você foi avisado de que lá vão te acorrentar, lá vão te prender, lá vão te ferir, lá vão te maltratar.
lá já existe uma cilada pronta para você. Lá você vai acabar sendo entregue na mão do açoite. Né? Você vai sofrer, você vai morrer, você vai para a morte. Mas mesmo assim ele não, né? Ele não desiste da sua convicção, ele vai em frente, né? Olha só, e esse episódio mostra o quanto devemos cuidar, né, um dos outros, né? Exatamente. Então a despedida, mais um pouquinho, a despedida de Mileto foi muito tensa, né? Ele estava indo para um lugar onde seria morto, e todos sabiam disso. Porque as perseguições, por mais que Paulo até esse momento não foi preso, né? As perseguições aconteciam, né? As pessoas, eu creio nisso, que as perseguições, elas aconteciam. Eu creio não, existem fatos históricos, né, contos históricos, livros históricos que falam a respeito da perseguição dos cristãos do primeiro século. Então, nós sabemos disso, e eles sabiam disso também, que Paulo seria morto realmente. Mas todo esse momento de despedida mostra, mais uma vez, o ponto de nos preocuparmos uns com os outros. É justamente o finalzinho aqui do ponto 2, né? Que falou. Então eu coloquei aqui alguns versículos, até falei isso na outra lição, a respeito disso, né? Orai uns pelos outros, né? Lá em Tiago 5,16, né? Romanos 15:5 também fala a respeito disso. Depois 1 Pedro 1:22, né? Hebreus capítulo 3, verso 13. E aí, assim, se eu fosse ler, né, meus irmãos, ia ficar muito tempo aqui, então eu tô pulando. Até escrevi os versículos aqui, mas aí você anota essas referências e depois você analisa pensando nisso, né? Ó, Gálatas 5:26 também, Efésios 5:21, 1 de Pedro 4, verso 9, né? Romanos 12:10, tá certo? Então, são coisas, né, que nos faz pensar. Então, eles estavam em uma cidade, em um local que era um local mais calmo quanto à perseguição, mas agora, depois de Ágabo ter falado o que ele falou, né, que de quem era aquele cinto ia acontecer aquilo com ele, ia ser preso, os crentes ali, os irmãos da igreja, não queriam que Paulo se desprendesse, fosse para Jerusalém, mas ele foi porque era movido pelo Espírito Santo, por Jesus, né? Por Deus. Então, não havia nada que mudasse isso da cabeça dele. E às vezes a gente vê situações assim, né? Irmãos obreiros, pastores que fazem determinadas coisas, às vezes a gente não entende, às vezes a gente pensa, mas por que, né? Vai acabar dando errado, vai acabar acontecendo tal coisa, ou até acontece sem a gente mesmo não saber, enfim. Mas por que ele fez isso? Não poderia ter evitado? Sim, poderia, mas é a convicção dele. É a convicção dele, Deus pôs aquilo no coração dele. E Deus tinha colocado no coração de Paulo aquilo. Vai para Jerusalém. Tá certo? De Jerusalém você vai para Roma. Você vai testificar aos grandes. Você vai falar aos grandes, os governadores, ao rei, ao império. Todos vão saber da minha palavra. Olha, a importância de Paulo em ter essa coragem e o que ele desenvolve sobre isso na vida dele, para o reino de Deus, é muito valioso, é muito grande, não é verdade? Então nós precisamos estar atentos aí. Às vezes Deus quer te usar e você fica calado. Não fique calado. Quando você sentir de Deus algo, faça. Mas parece que é loucura, mas é assim mesmo que Deus age. Não tem problema. Eu citei na aula, e vou citar aqui 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que vai falar que Deus usa as coisas loucas, né? Para enganar as sábias, né? As que não são, para enganar as que são. E é assim mesmo, e é desse jeito, né? Se tá assim na Bíblia, né? Muito bem, então ponto 2 agora. Pronto, passamos aqui o capítulo 1, agora o ponto 2. A coragem para enfrentar as ameaças de morte. Capítulo 2, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Tem que ter coragem, né? Eu coloquei assim aqui, fiz umas perguntas pra gente meditar. Você é corajoso? Você é corajoso? Né? Você é valente? Você é valente? Você é corajoso? Você é valente? Você é impetuoso? Diante de uma situação assim, avessa, de repente, uma discussão com alguém, e eu coloquei, você é carnal? Né? Até onde vai essa coragem? Até onde vai essa valentia, essa impetuosidade, né, da pessoa, do crente, do cristão, nós? Até onde vai? Né? E por isso que eu coloquei, você é carnal, porque existe uma coisa que é separada, né? Você ser ousado em falar, em encarar as pessoas e falar com as pessoas a respeito da sua fé, com a direção do Espírito Santo, e outra coisa é você falar a respeito da sua fé sem a direção do Espírito Santo. Não quer dizer que você vai falar realmente na carne, né? Você não vai ser ousado, Deus não vai te tomar na ousadia, mas você vai se deixar levar pela emoção carnal. E quando você vai por esse caminho, é complicado. Por quê? Porque a cabeçada na parede é muito forte, né?
Então nós precisamos compreender esse ponto, tá bom? A coragem para enfrentar as ameaças de morte é o capítulo que nós estamos passando. Então nós precisamos ser, né, sensíveis. Nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e falar quando você deve falar, se calar quando você deve se calar, né? Ainda que insta a tempo e fora de tempo, mas há momentos que é importante você se calar. Aí você quer falar porque você é muito impetuoso, que você é muito valente, que você é muito... acaba perdendo, né? Acaba perdendo aí pro inimigo. Você tem que ser sábio, usar de sabedoria e prudência. Muito bem. E aí eu coloquei assim, né, pra gente ler aqui na revista o ponto, né? Ó, notem que a coragem do apóstolo, a coragem do apóstolo Paulo, não se baseava em si mesmo, justamente, mas no Espírito Santo. Então nós não podemos se basear essa coragem nossa em nós mesmos, senão vai dar errado, não vai dar certo isso aí. Tá? Ser nervoso, ser uma pessoa que fala, que briga, que fala mesmo. Eu falo mesmo. Meu Deus do céu, segura essa menina, segura esse menino, né? Não pode, tem que ter calma, tem que ter prudência. Fale sim, mas na hora que é para você falar, né? Mas eu não aguento, eu não me seguro. Você vai acabar tendo prejuízo com isso. Então não é bom que você faça dessa forma, tá certo? A revista está dizendo assim, eu até estudando já foi a primeira impressão que eu tive, né? Então fica aí a dica aí do professor, né? Então precisamos aprender a ter a serenidade, olha só, do Espírito Santo em todas as nossas decisões, tá certo, crente abençoado de Deus? Então você precisa aí ter um comportamento que vai ter que engolir muita coisa. Vai ter. Né? Olha lá, ser ousado e ser corajoso, mas com o sentimento que isso vem do Senhor. Ó. Mais uma vez eu coloquei aqui de novo na minha anotação, tá certo? E coloquei também um versículo, né? Ó, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. E depois também 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá certo? De poder, de amor e de equilíbrio. Então nós precisamos estar atentos a isso e cabe, né, tudo dentro daquilo que eu já falei a respeito do capítulo 2 aqui, né, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito Santo, tá certo? Esse é o ponto da revista, né? E aí ainda para somar, se você quiser tomar nota aí, né, dar uma lida também, refletir a respeito, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, Atos capítulo 4, verso 13 e Atos capítulo 4, verso 31. Muito bem, ponto 2 aqui do capítulo 2, que mistura-se bem aí com o ponto 3, né? A chegada em Jerusalém, né? Eu coloquei assim, né? Uma chegada tranquila, né? Os irmãos receberam com muita boa vontade. Logicamente, né? Ele estava trazendo ali as ofertas, né? Tal. Não seria diferente, né? Não por interesse, mas pela necessidade da igreja mãe que passava por dificuldades, né? Eles receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, né? Ele vai até a casa de Tiago, né? Irmão do Senhor Jesus. Os anciãos se reuniram, né? E Paulo ali contou as suas histórias, né? E não contou por cima não, viu, gente? Não contou rapidinho não contou para ganhar tempo, não contou as histórias da sua viagem, de como estava, né, indo depois daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas olha só o que diz lá no verso 19 do capítulo 21. Contou-lhe minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios, tá? Eu acho isso muito interessante, porque aqui Paulo ele está na casa de Tiago, né, com os anciãos ali da igreja, os irmãos mais velhos, as pessoas que aconselhavam naquela localidade, e ali não era nada mais nada menos que Jerusalém, né, a tão importante Jerusalém, e agora ele contou minuciosamente cada detalhe, cada ponto ali que foi particular para ele. Imagina você poder sentar à mesa com Paulo e Paulo contar para você as histórias dele minuciosamente. Seria demais, né? Muito bom, né? Que glorioso. Que glorioso. E aí, né, com isso, tanto que todos glorificaram a Deus, né? Assim a Bíblia diz, né? No texto bíblico a gente vê. Mas aí, né, a coisa estava indo muito bem, estava indo tudo muito certo lá, e aí alguém teve, né, uma grande ideia, que foi a ideia, eu até coloquei aqui, para a gente ler a ideia, né, verso 21 aqui, vamos lá, eita, já saiu aqui da página, vocês me perdoem, vamos lá, capítulo 21, que é, né, o texto, eita, hoje tá difícil, sem computador, tudo editado é diferente, tem que ser na unha aqui, né, olha lá. Então, no capítulo 21, né, nós temos aqui
no verso que a gente comentou a respeito do minucioso, né? Que é o 19, né? E depois vem aqui, ó, 20, 21, aí... Olha só, o 21, olha só. E já, acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e a apartarem-se de Moisés. Essas eram as acusações, né? Dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem andar segundo o costume da lei. São 3 acusações aqui que a gente leu. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo, ou seja, ele já está lá, né? E aí, quem que está falando isso, né? Os gentios, os judeus, os anciãos, né, estão falando isso aqui. E aí eles falam assim: faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Ué, que estranho, né? Todavia, 25, todavia, quanto os que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, do sufocado e da prostituição. Ou seja, tiveram uma grande ideia aqui, né? Vai lá, Paulo, vai lá, faz lá o ritual lá, né? O ritual, o sacrifício, todo aquele processo, né? Do voto, né? Do voto. Muito bem. E aí, o que acontece, ó? A respeito dessa ideia, tem um estudo aqui na Bíblia que diz assim, ó: devido ao fato de Paulo participar do voto com os 4 homens, ele pagou algumas despesas pertinentes e tomou parte no ritual de purificação para entrar no templo, tá certo? E aí a referência para esse ritual, que é o nazireado, né, está em Números, capítulo 6, do 9 ao 20, tá? Você deu uma lida lá, se você quiser se inteirar a respeito do que é esse voto que esses varões iam fazer. Paulo se submeteu ao costume judeu para manter a paz na igreja em Jerusalém. Embora fosse um homem de convicções fortes, Paulo estava disposto a ser transigente nos pontos que não fossem essenciais. Fez-se tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Né? Aqui está dizendo assim o estudo. E aí está em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 a 23 isso. Mas era necessário fazer isso? Será que era necessário fazer isso? Precisava mesmo ter feito isso? Daí a gente vai lendo um pouco dos esboços dos teólogos que escreveram livros e comentários, e até, né, meus irmãos, até na revista vai falar, né, olha só, entretanto, os irmãos da igreja de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus. Não, desculpem, é outro ponto aqui. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, é justamente isso. Judaizante, com os costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Então, esses judaizantes deram esse conselho para Paulo. Né? E aí, Paulo, porém, era antítese a tudo isso. Porém, ele fez, e infelizmente, por causa disso, o que aconteceu? Foi preso. O livro Bacon com hambúrguer aqui está dizendo o seguinte, olha, na página 372, diz assim: então, os anciãos fizeram uma proposta a Paulo. Não se pode escapar ao sentimento de que estes cristãos judeus, legalistas de Jerusalém, eram pateticamente limitados em sua atitude. Eles queriam que Paulo, o apóstolo dos gentios, provasse que ainda era um bom judeu. Olha, ele tinha se alegrado durante anos na gloriosa liberdade da salvação pela fé em Jesus Cristo e havia pregado isso aos gentios. Agora eles queriam que ele se pusesse de acordo com um item da lei de Moisés para aplacar os judaizantes da igreja. Podemos admirar a sua motivação de querer evitar qualquer risco de ruptura entre os cristãos judeus e gentios, sem apoiar o método que eles queriam utilizar. Então, assim, ele não precisava ter feito isso, né, mas ele fez. E a partir daquele momento, daquilo que ele fez, e aí fala-se, né, se você ler em Números, você vai ver que existe um período de dias, esse voto do nazireado, né, e lá, no texto da Bíblia, fala que, no verso de número 27, vai falar, olha só, quando os 7 dias estavam quase a terminar, aí começou o movimento dos judeus, que eram os perseguidores, né, e aí acabou-se na bagunça que virou o finalzinho do 21, ele apanha, né? Paulo apanha do pessoal, aí vira uma bagunça. Você pode começar a ler aí, ó. Olha lá, 28.
clamando. E aí, olha só, eles clamavam, né? Imagina esse povo gritando no meio da rua, né? Varões israelitas, acude! Né? Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Meu Deus do céu, dá um grito desse. No meio de Jerusalém, num período de festa, é para morrer mesmo, misericórdia, né? É para querer morrer, é para matar mesmo a pessoa ali. Então, nós entendemos que, né, Paulo não precisaria fazer isso. Os judaizantes são sempre um problema, né? Desde o começo da lição, do trimestre, a gente está vendo isso. Os judaizantes são um problema. E será que a gente tem judaizantes hoje em nosso meio? Eu acho que tem. Mas vamos deixar isso para depois, né? Não é essa aula, não. Se não fosse dessa forma, seria de outra, mas Paulo seria preso. Eu coloquei isso aqui, escrevi isso aqui. Por quê? Porque não importa, né? Se foi dessa forma que aconteceu, está registrado na Bíblia. Mas e se não fosse dessa forma? Nós estaríamos comentando a forma que ele foi preso, não é verdade? Bem ou mal, a nossa história já está planejada, não é verdade? Tudo que a gente vive até o momento do final, Deus já sabe de todas as coisas, está lá no plano de Deus para a nossa vida. Então, não tem muito o que discutir, buscar descobrir isso, né? Não tem mistério para ser desvendo, né, nisso. E aí eu coloquei aqui, Provérbios 20 e 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, tá certo? A convicção que Paulo teve, nós começamos a falar, né, da chegada em Jerusalém, falamos da convicção dele em não tirar aquilo do coração, né, mas fazer, porque estava todo mundo falando para ele não fazer, ele fez, mesmo assim. E aí chega lá, aí os judaizantes falam para ele fazer, ele faz. É engraçado, né? Acontecem umas coisas meio loucas, né, na vida das pessoas às vezes. Às vezes os crentes, os irmãos, aqueles que se preocupam uns com os outros, tá falando para a pessoa, não faz isso, pois o abençoado vai lá e faz. Aí quando ele chega em tal lugar, aí alguém que não é nem crente, não está muito interessado nas coisas de Deus, está querendo fazer voltar ao princípio, o que era antes, fala, faz assim, aí o abençoado faz. Aí dá tudo errado, né? Mas são as coisas de Deus na vida do homem, né? Você vai lutar com isso? Que jeito? Não tem como. Cada um, né, toma as suas decisões. Cada um toma. Agora a consequência a gente não consegue mudar, não é verdade? Bom, capítulo 3, então, acusações e prisão de Paulo no templo. As acusações são mentirosas, é claro, a gente já falou, né? Até citei aqui que três acusações eles falam, né? No verso de número 21, né? No capítulo 21, já foram informados que olha, você ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés. Ai, meu Deus, e agora? Né? É isso mesmo, não é isso. Porque nós admiramos a pessoa de Moisés, tudo é sua história. Nós estudamos Moisés na escola dominical. Nós temos ele como um tipo de Jesus, né? Um libertador do povo. Mas para o judeu não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Mas então, sempre foi por acusações, né, mentirosas contra Paulo. Os judeus entre os gentios deveriam apartar-se da lei, eu marquei aqui. Não deveria circuncidar os filhos, nem muito menos andar segundo a lei de Moisés. Entre outras coisas, né? E aí o que eles faziam, né? E o que os inimigos faziam? Torciam as suas palavras. Ele falava uma coisa e eles falavam outra, né? Então incitavam, o que o inimigo faz? Duas coisas, ele fala aquilo que você não falou, torce a sua palavra, e incita o povo a apedrejar você, tá certo? E essa aí é a função do inimigo mesmo. Isso daqui não tem novidade, né? Isso aqui não precisa estudar muito pra gente saber, né? Essas duas coisas aí é que o inimigo tem feito. Torcer as nossas palavras e incitar o povo contra nós, né? Qualquer um daqueles que estão ao nosso lado vai incitar contra nós. Isso não é coisa do inimigo, é coisa do diabo mesmo, viu? Aí o povo crente precisa aprender isso, aprender. E orar, pedir a Deus proteção, pedir que Deus esteja nos guardando do mal, né? Ponto 2 aqui, meus irmãos. Os judeus da Ásia fizeram a bagunça, né? Então foi toda essa turbulência aí que levou Paulo preso foi os judeus da Ásia, né? Aqueles que vieram até Jerusalém também para esse momento de festa e tal que estava tendo, né? Na cidade e tudo, é onde eles se ajuntaram e viram, né? É tanto que no verso ali de número... onde ele fala, né? Acude. Ai, meu Deus, cadê isso aqui? Ó? Isso aqui, ó. E aí o 27, ó. Vamos ver aqui. Vendo do tempo, alvoroçaram. Isso, ó, no verso 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, né? Então eles conheceram eles de outros lugares, né? Eram os judeus da Ásia. Muito bem. Bom, então disseram todo mal contra Paulo. E aí o texto da revista vai falar, né, as acusações mentirosas contra Paulo, né? Vai falar
a respeito dos oponentes de Paulo que torciam suas palavras, enfim, a gente já falou aqui, né, que a prisão do apóstolo e o enfrentamento, né, é o 2, né, contra os seus algozes, né, e aí, né, quem que nunca, a gente já falei isso aqui, quem que nunca foi, que passou por uma situação dessa, né, quem que nunca passou? E aí tem um texto da revista que nos diz assim: não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo, né? De sua fé em Cristo. Eu coloquei mais uma vez aqui Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Jesus falando: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Então, é um privilégio nós sermos aí, por um momento e outro, perseguidos, né? E aí a revista, eu já fiz a leitura aqui, e aí coloquei até aqui a questão cerceada, né? O que significa a palavra cerceada, né? Então, a revista está dizendo que a liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo é uma liberdade limitada, tá certo? Uma liberdade limitada, não é algo que não tenha liberdade. Tem uma liberdade sim, mas cerceada, limitada, tá certo? Bom, e depois no ponto 3, né, pra gente finalizar aqui, uma lição muito gostosa, uma aula muito gostosa aí para você, professor, está me ouvindo, né? Comenta aí se está gostando, deixa aí seu like aí, se inscreve no canal. Ai, meu Deus. E aí, vamos lá. E o ponto 3, né? Paulo dialoga com Lísias, né? Que é como que o centurião ali, o chefe da guarda, né? Que mandou que os soldados cercassem Paulo, tirasse Paulo do alvoroço, que ele ia morrer se deixasse ele lá, né? E aí o comandante aqui da guarda, Lísias, né? Vem, tira ele de lá e tal. Até tem aqui a palavra, né, sicário, eu gosto de ver o significado das palavras, né? Sicário é um malfeitor, tá? Sicário egípcio, procurado nas regiões do império, né? Que Lísias pensou que Paulo era esse camarada aí, esse camarada que fazia, né, um malfeitor, né? Era um marginal, né? Sicário significa isso. Então o texto fala das oportunidades, olha lá. O texto fala das oportunidades de onde e para quem podemos falar de Jesus, né? O texto da revista vem dizendo isso, depois que ele aproveitou e falou para Lísias a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito de tudo, do reino de Deus, né? E então o texto fala dessas oportunidades, de onde e para quem nós vamos falar, né? E mesmo que padeçamos, nossa fé não esmorece, mas tendo o contexto da história com a sua prisão e com Lísias, né? Então encontramos anotações de que Lísias, certo? Aí aqui eu coloquei assim, a respeito, né? A lição, meus irmãos, olha, você que é aluno aí da escola dominical, gosta de estudar a Bíblia, né? É um teólogo aí, você vai ler Atos e vai terminar de ler, né? Todos os seus, vamos lá, quantos capítulos tem, né? Atos, 28 capítulos, né? Nós estamos aqui falando do 21, você vai ler mais 7 capítulos ali e vai terminar. E aí a lição fala, né, que encontramos anotações de que esse Lísias aqui, ele queria na verdade dinheiro para poder libertar Paulo, né? Nós vamos encontrar algumas anotações de comentaristas que falam isso, tá certo? Mas Paulo, né, com certeza não faz isso e enfim. E aí nós chegamos ao final dessa aula. Eu acredito que foi muito boa, acredito que pelo menos para mim foi enriquecedor sentir a presença de Deus aqui. Eu acho que isso é maravilhoso, né, para uma aula de escola dominical, tá certo? E sim, duas coisas que eu gostaria ainda de falar aqui é assim, né, que mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de tantas situações difíceis de Paulo, né, com agora ter que encarar a morte, né, eu achei interessante que é assim, ele vai, né, ele é preso, nesse momento que fecha a aula aqui, ele é preso, né, Lísia pega ele, leva para Fortaleza Antônia, que é próximo ali ao templo, né, e prende ele ali, fica ali. Mas, eita, agora eu mexi aqui no negócio, não sei se vai estar funcionando, mas espero que sim. Mas o que acontece? Eu acho muito interessante essa passagem, porque vai dizer assim no capítulo 23, o verso 11, diz assim, ó, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, nossa, eu acho isso fantástico, né? Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testificaste também em Roma, tá certo? E eu acho isso muito interessante, porque ele está numa situação difícil, ele está num momento que ninguém quer passar. Ninguém quer passar pelo que Paulo está passando agora, no fechamento dessa aula, que ele é preso, que ele é detido, olha só, ele é detido e fica preso também por sua segurança, né? E por tudo que ele estava fazendo, aquele alvoroço que ele causou, ele foi preso. Lísias prendeu ele, e pronto, acabou a bagunça e resolveu o problema lá, achando que ia resolver, né? Mas aí
Paulo, na prisão, o que acontece? Daí, na noite seguinte, apresentando-se-lhe ao Senhor. Olha, isso é algo muito grande, né, da parte de Deus, vinda da parte de Deus, porque Deus se apresenta a ele em momento difícil, momento de angústia, momento de aperto, momento de solidão, né? Jesus sempre se apresentará a você nesses momentos. Não sei de que maneira, não sei como, não sei de que forma, mas Deus nunca desampara os seus. Amém? Jesus nunca vai desamparar a sua igreja, sempre cuidará da sua igreja. E se você é igreja, você pode se sentir cuidado pelo Senhor. E eu quero, para fechar essa aula e concluir, Romanos 6:22. Diz assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém? Assim eu finalizo essa aula. Eu quero dizer a vocês que estou muito feliz, grato a Deus por tudo. Esse trimestre foi muito bom. Tá se findando, né? Estamos na lição 12, mais uma lição, e aí acabamos, é isso? Deixa eu conferir aqui, é isso mesmo, olha só. Coragem do apóstolo, depois a gloriosa esperança. E aí findamos o nosso trimestre. Espero que você esteja gostando. Mais uma vez, solicito aqui, peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, tá certo? Comentem aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se o bigode tá legal ou não tá. Enfim, né? Isso não tem nada a ver, né, meus irmãos? Mas glória a Deus por tudo, que Deus abençoe você ricamente. E até a próxima, então, tá bom? Compartilhe aí o vídeo e que Deus abençoe.